Marcos 4, a partir do versículo 35. Se você quiser, depois de lermos, deixar sua Bíblia aberta, pode deixar que a gente vai ver algumas coisas nesse texto aí que são interessantes. E assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao mar: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão tímidos, medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, como o bispo disse aqui, nós já sentimos a Tua presença nesse lugar. E sabemos que é uma noite que o Senhor separou para cuidar de nós, para curar as nossas emoções. Em todos os sentidos nós precisamos do Senhor. E entramos aqui, Senhor, passando por diversas tempestades, em diversas áreas. Mas o que nos conforta é saber que o Senhor está presente nesse lugar. E como foi todas as outras vezes que alguém pregou aqui a Tua palavra, que nessa noite o Senhor possa atuar no nosso meio, que haja libertação, salvação, que haja cura, que milagres aconteçam, porque tudo pode acontecer num lugar onde o Senhor está. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, a título de introdução, antes da gente entrar na mensagem mesmo, eu queria falar para vocês sobre as tempestades da vida. Todo mundo passa por tempestades. As tempestades vêm para todos. Ela vem para o pobre e vem para o rico. Ela vem para o alto e para o baixo. Ela vem para o negro, para o branco, para o pardo. Ela vem para quem estudou muito, para quem estudou pouco. Ela vem para o brasileiro, ela vem para o americano, ela vem para o inglês. Ela vem para quem é crente, para quem é ateu. As tempestades, elas vêm para todos. Não é novidade e não é exclusividade na sua vida a luta que você está passando. Sabia disso? Outras pessoas já passaram, outras pessoas vão passar, porque as tempestades, elas vêm para todos. Segunda coisa das tempestades: elas são imprevisíveis. As tempestades, elas não avisam quando chegam na nossa vida. Tá tudo bem, tá tudo indo bem de certa forma, e de repente a tempestade chega. Você vai fazer os seus exames de rotina e você descobre um nódulo, e você descobre um tumor. De repente você vem para uma terça de mais atendimentos pastorais, como bispo, e aí você passa mal. E naquela terça você já está na UTI, a tempestade chegou. Ela é imprevisível. É uma notícia que você não esperava, mas chega para você e é uma mensagem, ou uma carta, ou um e-mail, dizendo: ó, não te amo mais, estou indo embora. É uma notícia de que algum ente querido e muito amado partiu. É a empresa que está indo tão bem, tão bem, tão bem, mas de repente uma coisa muda no governo, uma notícia muda, e o seu negócio que era próspero agora faliu. As tempestades, elas não avisam quando chegam, elas simplesmente chegam.
Terceira coisa sobre tempestades: nós não conseguimos administrar uma tempestade. Você conhece alguém em algum lugar do mundo que já conseguiu controlar a força da chuva? A minha avó tentava. Ela dizia assim: Tiaguinha, toda vez que chove a gente joga sal na chuva. Aí ficava a chuva e ela jogando sal, e jogando sal. Uma hora acabava a chuva. Ela olhava para mim e falava: tá vendo, Tiaguinha? Saudade da minha avó. Fora essas tradições antigas, não tem jeito de controlar, gente. A força que ela vem, o máximo que a gente faz numa tempestade tropical, por exemplo, você vê que os americanos têm bunkers. Eles se escondem. Por quê? Porque não tem como controlar. Não tem como lutar contra a força que a tempestade vem. E não é assim também na nossa vida? A gente não dosa a força que as lutas vêm. Tem gente que passa lutas financeiras mais brandas. Tem gente que passa uma luta média. E tem gente que vem um furacão. É uma tempestade que tira tudo do lugar. Mas em quarto e último lugar, e é um consolo para nós, as tempestades, elas são o lugar onde Deus escolhe para ensinar a gente o que Ele quer. As tempestades da vida são a escola de Deus. O salmista diz assim: foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Ninguém aqui quer passar luta, e eu também não quero. Eu gosto mesmo de uma vida boa, e queria que a minha vida fosse boa para sempre. Mas a verdade é que Deus às vezes deixa as tempestades vir na nossa vida, para que através dessas tempestades a gente aprenda com Ele o que Ele quer que a gente aprenda. Porque no momento bom a gente desfruta, mas no momento de tempestade a gente aprende. Levanta sua mão. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que essa tempestade que você está passando não é para te matar, é para você aprender o que Ele quer te ensinar, amém? Você pode dar um glória a Deus? E o texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, ele se trata de uma tempestade. De uma tempestade que aconteceu no mar, que na verdade não é mar, é um lago. Vocês sabiam que o mar da Galileia não é um mar? Ele se chama Lago de Genezaré, ou Lago da Galileia. Ele fica abaixo do nível do mar. Israel é muito quente e tem montanhas muito altas. Algumas montanhas em Israel, dependendo da época do ano, você consegue ver até gelo. Então esse lago gigante, ele costumava ter tempestades de vento, que provavelmente é o que está acontecendo aqui. É aquela tempestade de céu limpo que o mar se agita por causa do vento, encontro de massas, sabe? Tirando o Rio Preto, eu acho que todo lugar do mundo é assim. Esquentou demais, vai chover, né? Mas aqui não é assim não, esquentou demais, vai esquentar mais. E amanhã mais de novo. E agora nem com o céu preto vai chover mais, né? Esses dias eu vi o céu todo preto, falei: vem chuva aí. Não era fumaça. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Esse lago era um lugar onde alguns dos discípulos estavam acostumados a estar. Mas naquele dia eles não estavam fazendo o que eles estavam acostumados. Eles estavam ali porque Jesus chamou eles para estar com Ele naquele barco. Porque Jesus tinha uma missão: sair de um lado e ir para o outro lado daquele lago, porque Ele queria operar do outro lado. E foi Ele quem mandou subir no barco, foi Ele quem disse que eles atravessariam, e foi Ele quem disse que chegariam do outro lado. E no meio do caminho uma tempestade vem. Jesus está dormindo, eles deixam Jesus dormindo, e eles começam a tentar manobrar, eles começam a tentar vencer a tempestade, vendo que não conseguem. Eles acordam Jesus brigando com Jesus. E eles perguntam para Jesus assim: vocês não se importam com a gente? Nós vamos morrer. Jesus acalma o vento, acalma o mar e fala assim com eles assim: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? E eles terminam dizendo assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque tem 3 perguntas nesse texto. E são essas 3 perguntas que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. E a pergunta é: o Senhor não se importa? Irmãos, eles perguntam isso para Jesus, porque o sentimento que eles estavam enquanto discípulos e próximos de Jesus
é que Jesus não se importava com o que estava acontecendo na vida deles naquele momento. Porque uma coisa, irmãos, é saber que eu estou passando uma tempestade igual Jonas. Deus mandou ir para lá, eu fui para lá. Deus mandou eu obedecer, eu desobedeci. Essa tempestade é fácil de entender. É uma tempestade que Deus manda para trazer a gente de volta. É a tempestade do fujão, é a tempestade do desobediente. Mas aqui não. Esses homens estão obedecendo a Deus. Esses homens estão servindo a Deus. Esses homens são discípulos do Senhor. E mesmo assim vem uma tempestade. E mesmo assim parece que eles vão morrer. E não tem dia que é assim também comigo, contigo. A gente está vindo na igreja o ano inteiro. A gente faz o jejum de 40 dias. A gente faz um propósito de 21 dias. A gente está envolvido no discipuladão, a gente está envolvido em ministério. A gente tem até que sair de alguns ministérios, porque está em 4, 5. Aí chega a ordem, calma, fica em 2, no máximo 3. E a gente tem que controlar, porque a gente quer trabalhar. A gente ora antes de dormir, ora no almoço, ora ao levantar. A gente lê a Bíblia, a gente faz devocional, a gente dá o dízimo. E mesmo assim vem a tempestade. E mesmo assim parece que a gente vai morrer. E a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não se importa? A Bíblia é escrita numa linguagem antiga, e mesmo as traduções mais novas já tem anos que foram traduzidas. Mas o que eles disseram aqui na nossa língua hoje é: eu não sou importante para você, Jesus, porque as coisas acontecem com os outros e não acontecem comigo. O meu problema não é solucionado. Senhor, eu estou orando, já tem anos que eu estou orando, e eu estou orando pela minha cura, e eu vejo a pessoa do lado sendo curada. O Senhor não se importa? O Senhor não se importa, Senhor, com a minha vida financeira desse jeito? Porque eu só abro porta para o meu primo, só abro porta para o meu irmão, só abro porta para a pessoa que chegou no meu discipulado agora, e para mim não. Senhor, eu estou indo na quarta na cabana, eu estendo a minha mão, eu creio na palavra, e na quinta-feira tudo volta ao normal. Eu não sou importante, só as outras pessoas são importantes. Quantas vezes pensamos isso? Quem aqui já pensou isso? Levanta a mão. Como o bispo diz, o povo sincero, né? Irmãos, quem disse que quando Deus não está fazendo nada é porque Ele não se importa com a gente? Quem te falou isso? Jesus queria ensinar naquele dia uma coisa muito importante para aqueles homens. A tempestade que Deus está, você não resolve acordando Ele, você resolve descansando como Ele. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer uma coisa para você. Ele não te trouxe aqui para você desesperado tentar acordar Ele e dizer para Ele o que Ele tem que fazer. Ele te trouxe aqui para dizer: deita comigo, descansa comigo em meio a esse momento difícil que você está passando. Porque se você descansar, você vai ver que quem está com você é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores. Irmãos, o bispo subiu aqui na hora da oferta e ele deu uma palavra aqui profética. Jesus disse: eu estou aqui. Ele não falou isso? Você lê a Bíblia, você assistiu The Chosen, ou um filme de Jesus, o que acontecia quando Jesus estava presente, irmãos? Tudo podia acontecer, é ilimitado o que pode acontecer quando Ele está presente. E nessa noite Ele está presente nesse lugar. E Ele pode fazer o que Ele quiser, amém? Mas levanta sua mão. Antes de fazer o que Ele quer te dar descanso. Ele quer te dar paz. Ele quer mostrar para você que não é a tempestade exterior que precisa ser acalmada, é o seu coração que precisa ser acalmado. O Senhor está derramando aqui paz sobre a sua vida, tranquilidade sobre a sua vida, amém? Esse é o mês das emoções curadas, irmãos, e muitas das tempestades que passamos são tempestades que estão dentro de nós. A gente está sorrindo para todo mundo, está dando tchau, mas o olhinho não para de tremer. A gente está estressado. Sabe por quê? Porque lá dentro é um misto de emoções. Tem uma tempestade acontecendo e a gente está dizendo assim: será que Ele não se importa? Será que Ele se esqueceu? Tem um hino antigo do Sérgio Lopes, não precisa de cantar não. Quando eu falo antiga assim, irmãos, não é porque eu sou dessa época não, é porque meu pai cantava, minha avó cantava, e aí eu lembro. Ué, não entendi. Logo hoje, bispo, que eu estou num propósito, que eu estou
21 dias sem pintar a barba, né? Aí o senhor me chama para pregar, a barba tá branca. Revelando a idade. Tem um hino do Sérgio Lopes que diz assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Irmãos, Davi disse: eu fui moço, eu sou velho, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi Deus se esquecer de ninguém. Eu nunca vi Deus abandonar nenhum servo dele. Eu nunca vi Deus decepcionar no sentido de fazer alguma coisa pior para a pessoa. Deus sempre surpreende a gente. Deus sempre tem mais para a gente. Então, se não está acontecendo no seu tempo, do seu jeito, calma. Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil, irmãos, tentar entender quando eu estou fazendo tudo certo e tudo dá errado. Eu lembro que eu tinha 21 anos, eu acho, 21 para 22, 22. Tinha casado de pouco e aí eu tinha recebido um cargo na igreja que na época era diácono. E a gente era responsável das visitas. E tinha um senhor lá na minha terra, num bairro mais longe, que a gente fazia visita para ele. E eu lembro que eu comprei o meu primeiro carro, um Ford Ka. Um Ford Ka que não me cabia, mas era uma benção. E aí... Segura mais para cima? Obrigado. E aí... eu fui fazer a visita, todo feliz com o carrinho, primeiro carro. Você lembra da alegria que você teve ao comprar o primeiro carro? Era bom, né? Uma alegria do carro e uma alegria daquela Bíblia que a gente ganha desse tamanho assim, ó. 60 vezes. E aí parei numa rua movimentada, lá em Juiz de Fora, de onde eu venho, uma cidade que é menor que Rio Preto de tamanho, mas ela tem mais habitantes que Rio Preto. A densidade demográfica é muito grande, então é muito carro na rua. Eu parei meu carro na rua e entrei para visitar. Estava lendo a Bíblia, ele chorando ali, um senhorzinho. Ele era muito legal. Eu gostava muito de ir na casa dele, ficava conversando um tempão. De repente, um barulho de carro batendo com carro. Gente, uma fila assim de carro parado na rua. No meu coração pensei, com certeza não foi o meu. Até porque eu estou fazendo uma visita. Eu sou um diácono. Irmãos, adivinha qual que bateu? Nem no da frente, nem no de trás. No meu. Acabou a visita ali, eu peguei o carro. O pessoal falando... Era no morro lá isso, né? Aconteceu no bairro, chama Santa Luzia, um morrão. O pessoal assim, vamos atrás dele, vamos pegar ele. Eu vi para onde que ele foi. Imagina eu pegando alguém, gente. Não conte comigo para isso. E aí... Naquela tristeza, naquele misto de tristeza, sem entender, eu fui conversar com os amigos. Adivinha os conselhos dos amigos? Conselho de Jó. Pode falar, cara, onde você está pecando, onde você está errando, o que você está fazendo. Conserta a sua vida. Até que eu fui conversar com o meu pastor na época. Um pastor que me discipulou por alguns anos, José Renato. Pastor que eu amo muito, tenho ele como uma referência para a minha vida. Ele disse assim para mim, Tiago, já aconteceu isso comigo várias vezes. Só bate no carro de quem tem carro. Você não sentia isso porque você não tinha carro. Você andava de Mercedes, de 48 lugares. Agora você tem carro. Então é normal. É só você mandar consertar. Irmãos, nem tudo que acontece na nossa vida é obra do diabo. E não é porque a gente está fazendo a obra de Deus que a gente vai ser privado de passar as tempestades. Porque Deus nunca prometeu que não passaríamos por problemas. Mas Ele fez uma promessa melhor. Quer saber qual? Pergunta qual? Mateus 28, 20, ele disse assim, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. No dia bom, no dia de festa, no dia do parabéns, no dia de celebrar, Ele está com a gente. Mas no dia que bate o nosso carro, no dia da doença, no dia da UTI, no dia da falta do dinheiro, Ele também está com a gente. Ele não escolhe o dia bom para ficar com a gente. No dia que todo mundo abandona a gente, Ele não abandona a gente. Que bom servir a esse Jesus, que sabe o seu pior, mas te ama como ninguém. Jesus levanta. E eu já confesso que eu já preguei esse texto assim, dizendo, acorda Jesus, não deixe Jesus dormir no seu barco. Mas é tão bom quando Deus fala com a gente outras coisas no mesmo texto, né? E Jesus mostrou uma coisa interessante aqui. Ele acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar. E Ele olha para os discípulos e fala assim,
Por que vocês têm medo? Vocês tinham que estar com fé. Irmãos, fala a verdade. Você está naquele barco, no meio de uma tempestade. Você ia ter fé ou ia ter medo? Quem é da turma do medo, levanta a mão aí. Quem é da turma da fé, então? Uai, tem gente que não levantou a mão? Você é de qual turma? Dos indecisos, né? Uma vez, aventuras de jovem, falaram assim: vamos pescar? Vamos pescar onde? No mar. Eu fui todo feliz. Vamos pescar no mar. Ah, vão. 3 horas o barquinho. E eu curtindo aquilo ali. Aí o barco ancorou. Na hora que o barco ancorou, não tinha nenhum ponto firme para eu olhar. Deu 5 minutos e eu comecei a passar mal. O cara perguntou assim: você quer um remédio? Eu falei: quero. Eu estou com vontade de morrer, moço. Me dá um remédio para eu dormir, alguma coisa. Eu deitei no barco, fiquei olhando para o céu. E eles pescando, aí um deles falou assim: tem gás lá? Dá para fazer o peixe aqui? Eu falei: gente, vamos embora, gente. Por favor, gente, tá o céu limpo, estava tudo certo. Você imagina no meio da tempestade. Não era um cruzeiro, não. Vocês já viram um vídeo de cruzeiro quando vem a tempestade? Os móveis arrastando para lá e para cá. Você imagina um barquinho. Era um barquinho, tempestade. A água estava enchendo o barquinho, eles estavam com medo de morrer e eram pescadores. E Jesus manda eles terem fé ao invés de medo. Por quê? Eu descobri algumas coisas aqui nesse texto. Sabe por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro lugar, por causa da presença de Jesus. Era possível o mar afundar e matar aquele que criou o mar? É possível a criatura vencer o Criador? É possível acontecer alguma coisa de ruim para terminar algo que Jesus quis começar? Por que então você está com medo, meu irmão, de dar errado na sua vida? Se em você habita o Espírito Santo. Irmãos, quando a gente vai embora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai embora daqui, tem segurança lá na porta, sabia? Eles fazem a segurança, porque se não tiver segurança, vem ladrão e rouba. Sabe por quê? Porque Deus não habita aqui. Ele está aqui agora porque estamos aqui. Porque na verdade Ele habita dentro de nós. Nós somos a casa dEle. Porque eu fico impressionado de algumas pessoas disserem assim: mas cuidado, porque o inimigo, irmãos, o inimigo ele anda em derredor, como um leão procurando a quem tragar. É verdade, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. A Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Nós passamos por provações, sim, passamos por lutas, sim, mas nunca ninguém fará conosco aquilo que o Senhor não permitir, porque nós não somos do mundo, nós não somos do diabo, nós pertencemos a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que no céu estará um povo de toda raça, tribo, língua e nação que foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos dele, irmãos. Você é dele, amém? Levanta sua mão e diz assim: eu sou de Jesus. O maligno não me toca. Glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Não era qualquer pessoa, irmãos. Não era o presidente. Não era um grande empresário. Não era o melhor pastor. Não era nenhum homem poderoso. Quem estava naquele barco era o Senhor Jesus. A gente devia... O bispo fez um vídeo hoje no Instagram dizendo que a gente precisa valorizar e festejar o que a gente já tem, né? Irmãos, a gente tem o Senhor. A gente tem o Senhor, é só isso que a gente tem. Às vezes a gente olha porque não tem, né? Você não tem, eu não tenho um monte de coisa. Mas o que eu tenho? Eu tenho a pérola de grande valor. Eu tenho Ele dentro de mim. Então está tudo resolvido já, amém? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque Ele já está dentro de mim. Eu sou dEle. A presença dEle está comigo, a presença dEle está conosco. Porque nós temos a certeza que essa obra não para, irmãos. Porque nessa obra, quem está à frente dela é o Senhor Jesus. Um dia, Jesus fez uma promessa para... Jesus fez um pedido para Abraão. Deus fez o seguinte pedido para Abraão, Deus falou assim: Abraão,
Tudo que você tem está no seu filho. Todas as promessas estão em cima do seu filho, Isaac. Vamos fazer o seguinte: me dá tudo que você tem e vão ficar só eu e você. Topa? O que Abraão disse? Sim. Ele foi sacrificar o filho. O Senhor já disse que não precisava, já testou a fé dele. Mas mais para frente, o Senhor faz uma promessa contrária para um homem chamado Moisés. O Senhor disse assim: Moisés, vamos fazer o seguinte: você vai chegar na terra, os inimigos não vão te vencer, eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida, eu vou te mostrar o caminho, e vai um anjo na sua frente. Eu vou te dar tudo, só que eu não vou com você. Já pensou se recebesse uma oferta dessa? Eu vou te dar tudo, mas eu não vou estar com você. Sabe o que Moisés falou? Não quero, Senhor. Porque qual a diferença que a gente tem das nações vizinhas, se não a tua presença? Sabe o que Moisés disse para Deus naquele dia? Moisés disse assim: tudo não é o bastante se o Senhor não estiver comigo. Não tem nada mais valioso e mais transformador, mais precioso que estar na presença de Deus, irmãos. Porque na presença de Deus o coração triste sai alegre, o coração deprimido sai transformado. Eu sei que a gente precisa de remédio, que precisa do psicólogo, que precisa do médico, mas irmãos, eu sou pastor. Se eu achar que a depressão só se cura assim, e eu estou falando no mês das emoções curadas, eu estou negando a minha fé. Eu sei que você tem que se tratar sim, mas eu sei também, num culto como esse, que você pode chegar com ansiedade e Jesus curar a sua vida. Você pode chegar com depressão e Jesus curar a sua vida. Você pode chegar aqui tentando se matar e sair daqui amando a vida, porque Jesus faz isso. A presença dele não é igual ao prazer do sexo, não é igual ao prazer das drogas, não é igual ao prazer dos esportes, que é um prazer que a gente precisa fazer outras vezes para sentir de novo. Não, ele é uma fonte inesgotável de alegria. Ele cria em nós um rio de águas vivas. Jesus, Deus, é assim em nós. É por isso que Paulo diz assim: nós temos esse tesouro em vaso de barro. Olha para o irmão que está do seu lado aí. É bom fazer isso quando a gente está aqui em cima. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha para o outro agora. É tudo vaso de barro. Tem uns barrinhos mais novos, uns barrinhos mais velhos. Tem uns barrinhos mais magrinhos, uns barrinhos mais gordinhos. Tem uns barrinhos que veio direto do serviço, uns barrinhos que passou em casa. Tudo barro. Mas sabia que dentro desse irmão que está do seu lado aí tem uma coisa que vale mais do que o mundo inteiro? Jesus, a pérola de grande valor. Nós temos um tesouro dentro de nós, irmãos. A presença dele, amém? Glória a Deus. Por que eles tinham que ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Segundo, por causa da promessa de Jesus. Tudo com P. Presença de Jesus e promessa de Jesus. Quem chamou eles para sair do lado de cá e disse que eles iam chegar lá? Foi quem? Foi Pedro? Foi João? Foi Tiago? Quem foi? Jesus. Se Jesus chamou eles para sair daqui e disse que eles iam chegar lá, eles iam chegar lá? Quem aqui tem promessa de Deus? Se você tem uma promessa de Deus, a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida porque tem uma tempestade? Então por que você está com tanto medo e não está com fé? Porque quem te prometeu não mente. Quem te prometeu não falha. Quem te prometeu, a palavra dele não cai por terra. Se você tem uma promessa, por mais absurda que aos olhos humanos ela possa ser, creia. Porque se foi Jesus quem te prometeu, ele garante o cumprimento dessa promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Só não aconteceu ainda na sua vida, mas para Deus é a mesma coisa. Porque se ele falou, irmãos, a palavra de Deus não cai por terra. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus disse que a sua família vai ser alcançada, ela vai ser alcançada. Deus disse que vai salvar o seu marido. Eu sei que tem irmãs aqui orando há 5, há 10. Creia, irmã, Deus vai salvar. Se ele falou, ele vai salvar. Ele falou que vai te prosperar, creia. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei o que ele vai usar, quem ele vai usar, a forma que ele vai fazer, eu não sei, mas eu sei que ele vai fazer. Se ele diz que nós como igreja teríamos uma casa refúgio, a gente não tem uma casa refúgio?
Se ele disse que teríamos uma segunda unidade do MDC, nós não temos a segunda unidade do MDC? Aí ele disse também que nós teríamos uma escola, não disse? A gente já tem a escola? Aqui vendo não, mas a promessa de Deus já é real, irmãos. Deus é real, a promessa dele está de pé. Ele prometeu várias coisas para você, ele prometeu várias coisas para mim. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu não lembro de nenhuma promessa agora. É porque você não está abrindo a sua Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse está cheio de promessas aqui para nós. Cheio de promessas para nós. Tome posse da palavra de Deus. Então, por causa da presença de Jesus, eles tinham que ter fé e não medo. Por causa da promessa de Jesus, eles tinham que ter fé e não medo. E por causa do poder de Jesus, eles tinham que ter fé e não medo. Aqui, nessa passagem, Jesus acalma as forças da natureza. O vento e o mar são totalmente controláveis por Jesus. Jesus pode, se Ele quiser, e a gente orar, fazer chover hoje. Quem crê nisso? Nosso problema é sempre a crença, irmãos, e nunca o que Ele pode fazer. Se a gente crê mais, Ele faz mais. Se a gente crê mais, Ele faz mais. Uma vez eu ouvi essa experiência de um menininho que comprou um guarda-chuva. Ele pediu o pai dele para comprar um guarda-chuva para ele. Só que justamente na semana que o pai comprou o guarda-chuva, parou de chover. Aí ele foi reclamar com o pai. Falou: papai, mas não está chovendo. E criança é assim. Criança tem uma coisa, ela quer usar na hora, não é? Pelo menos o meu é assim. E fico falando aquilo repetidamente. Aí o pai disse para ele assim: faz o seguinte, ora que chove, pede para Jesus. Sabe o que ele fez? Ele orou. Só que estava naquela época, irmão, de janeiro, que a água veio e não parou de vir. E começou a chover e começaram as notícias na televisão. Inundação, que a chuva causa prejuízo, e isso e aquilo. E aí um dia eles assistindo o jornal, o menininho levanta assim, meio com raiva, e fala assim: tá bom, papai, eu vou orar para parar de chover. Porque a fé daquele menino fez ele acreditar que estava chovendo aquele tanto, porque ele orou. Onde foi, em qual momento da nossa vida, que nós perdemos a nossa crença naquilo que Deus pode fazer, irmãos? Deus continua movendo o céu e a terra. Deus continua tendo poder sobre as forças da natureza. Foi Ele lá em Josué que parou o sol, que parou a lua para o povo ter vitória. E é Ele que continua movendo céus e terra, astros, em favor dos seus servos, se você crê. Quem crê nessa palavra que eu estou pregando? Jesus controlou as forças da natureza. Jesus controlou também, quando eles chegaram do outro lado, eles foram para um cemitério. E tudo que você espera num cemitério, quando você vai no cemitério, é ter só gente morta. Mas naquele dia tinha um homem pelado, vivo, com correntes arrebentadas, e a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios possuindo ele. Você sabe quanto é uma legião? É aproximadamente 4 a 5 mil soldados romanos. Esse é o termo para legião. Então quando a Bíblia fala que tinha uma legião de demônios, é porque aproximadamente 5 a 6 mil demônios possuindo aquele homem. 6 mil demônios nele, impedindo ele de ser ele mesmo. E quando Jesus chegou, aqueles demônios que causavam pavor na cidade se ajoelham e chamam Jesus de Senhor. E Jesus expulsa os demônios daquele homem. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre todos os espíritos malignos. Não há, irmãos, grava isso que eu vou falar, pelo amor de Deus. É difícil às vezes conversar com algumas pessoas que acham que Jesus está no ringue de um lado e o diabo está do outro. E que parece que os dois estão lutando. E que a gente está na torcida e parece que Jesus é o Rock Balboa, que só vai vencer no 9º assalto, no 10º, todo arrebentado. Irmãos, não é assim. Na cruz do Calvário ele já venceu o maligno. Ele pisou na cabeça da serpente. Nós somos mais do que vencedores, porque o diabo já está derrotado. É por isso que nós oramos para ele ir embora, para ele sair, para ele dar lugar. Por quê? Porque Jesus já derrotou ele. É por isso que ele quer te causar medo. Ele quer ficar falando no seu ouvido. Quando ele vier falar alguma coisa no seu ouvido, fala para ele: eu sei que você já está derrotado.
Eu sei que o meu Jesus já te venceu. Você não tem lugar aqui. Você não tem lugar mais nessa terra. Por quê? Porque Jesus já venceu o diabo. Às vezes eu oro e eu peço assim: Senhor, guarda minha casa. Senhor, põe os teus anjos ao redor da minha casa. É legal essas orações que a gente faz, né? Que parece que os anjos estão dando a mão assim e cercando a nossa casa, sabe? Irmãos, você lê Apocalipse, você vai ver que no final dos tempos o Senhor enviará um anjo para prender o diabo. Quantos anjos? Um. Lá com Ezequias eram 173 mil valentes. Sabe quantos anjos o Senhor mandou para derrotar eles? Um. Porque não é o poder do anjo, é o poder de quem manda o anjo. Não é a quantidade de anjo, é a palavra de quem manda o anjo. Até o diabo respeita a palavra de Deus, porque o diabo também é uma criatura de Deus, e ele está com os dias dele contados, porque nós sabemos que ele vai ser mandado para o inferno, junto com aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida. E é por isso que é importante essa oração que você faz aqui no final do culto, entregando a sua vida para Jesus, porque você está dizendo que você não quer fazer parte desse reino maligno, porque você quer reinar com o Senhor para todo sempre. Jesus tinha vencido os demônios. Jesus, depois disso, ele vai para a casa de uma menina, ressuscitar essa menina, a filha de Jairo. E no meio do caminho, uma mulher com um fluxo de sangue toca nele, e dele sai vida, e a enfermidade que ela tinha há 12 anos é curada. E Jesus, ele mostra que ele tem poder sobre a nossa saúde. E quando ele chega na casa e ele ressuscita a menina, Jesus mostra que ele tem poder sobre a vida e a morte. Por que eles não deviam temer? Por causa do poder de Jesus. Deixa eu dizer para você, tem homens que têm poder. Os homens que estão hoje governando, eles têm certo poder. Às vezes chegamos em cargos corporativos com algum poder, mas nenhum homem jamais existiu e jamais existirá alguém com todo o poder, só o nosso Deus. É por isso que nós chamamos ele de Todo-Poderoso. Todo-Poderoso não há limites para o poder dele agir. Tem limite para você? Sim. Tem limite para mim? Sim, mas para o nosso Deus não. Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque ele pode fazer isso. Se tem alguém que pode fazer, é o nosso Deus. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. E ele estava nesse barco, então esse barco ia afundar? Nunca. Mas aí nós vamos para a terceira pergunta desse texto. E a pergunta final é daqueles homens: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, quem aqui já tem 5 anos de vida cristã? Levanta a mão para eu ver. 5 anos de caminhada. Quem aqui tem 10 anos? Tem alguém com 10 anos aqui? Vai diminuindo as mãos, né? 20 anos, tem alguém? Fileira da frente aqui vai levantar para todas as idades que eu perguntar. Deus nos alcançou cedo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, principalmente para os mais antigos. Você já viu Jesus fazer muita coisa? Já viu Jesus fazer muita coisa? Quem aqui já viu Jesus curar? Levanta a mão. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem aqui já viu Jesus libertar alguém? Quem aqui já viu Jesus mudar a vida de alguém assim para água, da água para o vinho? A pessoa estava lá, presídio, droga, e de repente hoje é pastor, está com igreja. Quem já viu? Quem já viu Deus restaurar a família aqui? Quem aqui já viu Jesus ressuscitando alguém? Tem uma mulher ali que levantou a mão. Ela já viu, eu creio, porque ele faz isso. Amém? E os discípulos? O pastor Francisco está dizendo assim: nós vimos Deus ressuscitar o bispo. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós já vimos muito, irmãos. Não já? Imagina os discípulos dormindo com ele, acordando com ele, tomando café com ele, viajando com ele. Eu queria isso para minha vida. De pertinho. Não tinha uma multidão, sabe? Era ele e os 12. Eles viram muita coisa. Mas naquele dia, eles viram uma coisa que eles nunca tinham visto. Onde eu quero chegar?
E onde Deus quer chegar com a gente hoje, não importa quanto você tenha visto, irmão. Não importa o quanto você já tenha caminhado com Ele. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda tem coisa nova para fazer na sua vida. Você pode levantar sua mão e receber essa palavra? Deus tem novidade de vida para você. Você não viu tudo de Deus ainda. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa igreja, para Cabana. Cabana, nós estamos vendo muita coisa, mas não vimos tudo. Sabe por quê? Porque todo dia é uma possibilidade de dizer: quem é esse que faz aquilo que eu não vi ele fazendo ainda? Acho que se a gente estivesse lá com a Bíblia na mão, e eu encerro a mensagem aqui. Obrigado. O bispo está aqui, valeu mesmo. Só viu, né, bispo? Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, na hora que a gente estivesse vendo a cena assim, a gente estivesse num barquinho do lado, e a gente assistindo, e eles falassem assim: quem é esse? Acho que a gente ia começar a responder, não é? Esse aí é aquele que Deus profetizou para Adão, que a mulher teria um filho, e que a serpente morderia o calcanhar e ele pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que nasceu da virgem, cresceu sem pecado, curou milhares de pessoas, fez tantos milagres que nem todo mundo caberiam os livros que descrevessem esses milagres. Quem é esse? É aquele que foi pendurado numa cruz, e naquela cruz levou o meu e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Quem é esse? Esse é aquele que a morte não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Quem é esse? Esse é o cabeça da igreja. Esse é aquele que derramou sobre nós o Espírito Santo. Quem é esse? Esse é aquele que João viu com olhos como chama de fogo. Esse é aquele que está sentado num trono, reinando e governando todas as coisas. Quem é esse? Ele é o leão da tribo de Judá, que na verdade quando João olha não é um leão, é um cordeiro. Quem é esse? É aquele que em breve virá nos buscar. Quem é esse? Esse é o Senhor Jesus, que mora no meu e no seu coração. Quem é esse? Esse é aquele que está aqui nessa noite, operando na minha e na sua vida, que fez você entrar aqui de um jeito e vai fazer você sair de outro jeito. Quem é esse? É o Deus que salvou você, que salvou seu filho, que salvou seus pais. Quem é esse? É o Deus que está abrindo portas para você nessa noite. Quem é esse? É o nosso Senhor Jesus amado. Você pode ficar de pé louvando o nome do Senhor, adorando o nome dele. Irmãos, naquele dia Jesus queria ensinar para aqueles homens algo que até hoje nós precisamos aprender. Tempestade com Jesus não se vence tentando fazer Jesus entender que a situação está grave. Tempestade com Jesus se vence tirando uma soneca, sabendo que a melhor coisa que tem é saber que Ele está com a gente. Sabe qual foi o melhor lugar da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha. Foi o lugar mais difícil, mas foi o melhor. Sabe por quê? Porque o quarto homem estava lá. Sabe qual foi o melhor lugar para Daniel? Foi a cova. Sabe por quê? Porque na cova ele viu o leão fechando a boca. Ele viu o anjo fechando a boca do leão. Sabe qual que era o lugar melhor para Davi? Davi disse assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, o melhor lugar não é um lugar de bonança, não é um lugar de prosperidade. Se o Senhor nos colocar lá, amém, eu quero isso, eu estou caminhando para isso. Mas melhor mesmo é saber que Ele está conosco. Cabana, Ele está no nosso meio.